de reconhecimento. E o que me deixa impressionado é que muitas pessoas passam a vida toda sonhando com alguém que gostariam de ser. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Isso não aconteceu com você alguma vez, não? Ai, como eu gostaria de ser igual fulano. Ah, como eu gostaria de ser igual ciclano. E é interessante que a gente sempre procura alguém melhor do que a gente, né? É isso? Alguém que tem mais dinheiro, né, pastor Manuel? Alguém que tem mais influência, alguém que tem uma posição melhor, né? Ninguém quer se parecer com alguém pior do que ele. E aí a gente passa a vida toda sonhando com isso, e muitos morrem sem nunca conseguir. Vocês sabiam que é no cemitério que estão sepultados os maiores projetos da humanidade? Não tem um lugar onde existam tantos projetos sepultados do que no cemitério. Porque existem pessoas que passam a vida toda com um projeto encalacrado dentro de si, não conseguem colocar aquilo para fora. Não conseguem ser aquilo que gostariam. Não conseguem transpor a barreira dos sonhos. E é normal a gente encontrar com alguém, escute aqui, meu irmão, e até com crente, que anda dizendo por aí: ah, eu sou assim mesmo, eu nasci assim e vou morrer assim. Eu nasci para ser ninguém e como ninguém morrerei. Há uma diferença entre ser nascido assim, entre ter nascido assim e querer morrer assim. Você pode ter nascido assim, mas você não precisa necessariamente morrer assim. Você pode permitir que uma mudança aconteça na sua vida. Mas aí as pessoas têm dificuldade. Eu nunca vou chegar a ser nada, né? Os estudiosos do comportamento humano mostram aí as classes das pessoas, né? São os passivos, que é aqueles que se acomodam com tudo que acontece. A vida é mesmo assim, e eu vou morrer assim. Existem o segundo grupo, que é o grupo dos realizadores, que são aqueles que até conseguem alguma coisa, mas param ali. Vocês devem conhecer alguém assim também, que conseguiu subir alguns degraus da escada, mas parou ali. Mas em terceiro lugar existe o grupo dos triunfadores, que são aqueles que cada vez mais alcançam experiências e novos êxitos na sua vida. Isto é para nós, Igreja de Cristo. O verso aqui foi para nós. Em todas essas coisas nós somos o quê? Mais do que vitoriosos em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas como adquirir esse nome? Existem pessoas que morrem por causa disso. Eu li uma história uma vez, verdadeira, e eu tenho em algumas oportunidades repassado essa história para alguém. Era de um menino que nasceu numa cidade americana chamada Oklahoma, no estado do Tennessee. Aquele menino recebeu o nome de Ben. O nome dele era Ben Hopper. Este menino era filho de mãe solteira. A sua mãe não tinha uma vida moral muito equilibrada, e ele nasceu sem conhecer o seu pai. Aquele menino começou a se desenvolver, tornou-se uma criança, um adolescente, e quando começou a frequentar a escola, entrou num estado de desespero, porque ele não conhecia o seu pai. E as pessoas, quando o viam na rua, zombavam dele. Os seus amiguinhos de escola riam dele, porque ele não tinha pai. E aquele menino foi se desenvolvendo, foi crescendo, atingiu a adolescência, e na sua juventude, ele conta no seu testemunho, que quando ele andava pelas ruas da pequena cidade de Oklahoma, que naquela época era uma pequena cidade, ele sentia como se fossem lanças arremessadas das suas costas, quando ele passava pelas pessoas, porque ele percebia que as pessoas olhavam para ele com um olhar maldoso, porque ele não conheceu o seu pai. E ele atingiu a juventude e se isolou, não tinha amigos, não tinha convívio com ninguém,
E a igreja da cidade recebeu um novo pastor. E ele disse: eu vou à igreja hoje. O pastor não me conhece, o pastor não sabe quem eu sou, não vai pregar uma mensagem dirigida, certamente ele vai pregar uma mensagem inspirada por Deus. E eu vou à igreja. E ele foi, sentou-se quase que nos últimos bancos da pequena igreja, e o pastor pregou naquela manhã. Ele ouviu a mensagem pregada. E quando o culto estava terminando, isto é hábito das igrejas americanas, pelo menos era quando elas eram pequenas, o pastor, ao terminar o culto, ele corre para a porta da igreja e cumprimenta os membros da igreja. E ele disse que quando o pastor colocou a igreja para orar, ele disse: eu vou sair correndo. Quando ele disser o amém, eu vou sair correndo porque eu não quero falar com ninguém. Mas a oração foi tão boa que ele se envolveu com a oração e esqueceu de sair. Quando o pastor disse o amém, o corredor foi tomado, e quando ele tentou sair já não tinha mais jeito. O pastor estava na porta já cumprimentando as pessoas, e ele entrou na fila. Ele disse que ele percebia os olhares das pessoas como que incriminando, porque ele não tinha pai. E ele entrou na fila, e um a um foram cumprimentando o pastor. Quando chegou a sua vez, ele apertou a mão do pastor. O pastor olhou para ele e disse: meu filho, como você se chama? Ele disse: eu me chamo Ben. E o pastor disse: bonito nome. Você é filho de quem? E quando o pastor perguntou: você é filho de quem? Ele disse que sentiu como se uma lança transpassasse o seu coração. Ele disse: será que até aqui, Senhor, eu vou ser discriminado? E ele abaixou a cabeça, não conseguiu responder. E o pastor apertou a sua mão, disse: levante a sua cabeça. De quem você é filho? Quem é o seu pai? E quando o pastor perguntou quem é o seu pai, ele disse que teve vontade de correr, mas não podia, porque o pastor estava segurando a sua mão. E ele não tinha o que responder, e ele ficou corado. A palavra ou as palavras sumiram da sua boca, e ele gaguejou, mas não conseguiu dizer nada. Os olhos começaram a ficar marejados. E aí o pastor disse: mas que pergunta mais sem sentido eu estou fazendo? Perguntar quem é o seu pai? Eu olho para você e sei quem é o seu pai. Você traz no rosto a fisionomia do seu pai. Ele disse: agora é que a coisa vai ficar ruim, porque esse pastor vai dizer o nome de alguém, vai comprometer alguém da cidade, e aí vai virar uma confusão que ninguém vai arrumar mais. E ele tentou sair. O pastor disse: não, espere, eu conheço o seu pai. Está estampado nos seus olhos, está estampado no seu rosto, de quem você descende. Você é um autêntico filho de Deus. Está estampado no seu rosto que você é um autêntico filho de Deus. E soltando-lhe a mão, Deus deu 3 tapinhas nas suas costas e disse: meu filho, vá em frente, o seu pai é muito rico, vá tomar posse da sua herança. Aquele menino saiu. Por 3 vezes ele foi prefeito da cidade de Oklahoma, se tornou a pessoa mais influente, mais importante da cidade. Ainda hoje, nos anais da história de Oklahoma, está mencionado o nome de Ben Roper como a maior personalidade da cidade. Sabe por quê? Porque alguém lhe deu um nome. Eu glorifico a Deus esta noite, porque nós também temos um nome. Nós não somos filhos bastardos. João, escrevendo, disse acerca de Jesus Cristo, ele disse: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, verso 14 e 15, Paulo disse: por causa disso, meus irmãos em Éfeso, eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma um nome. Levante a sua voz e dê glória a Deus esta noite. Se é reconhecimento que você busca, pode adorar a Deus hoje.
você está sendo reconhecido como filho de Deus. Se é um nome ilustre ou nobre que você procura, levante a sua cabeça e dê glória a Deus, porque você já o tem. Não importa qual é a sua descendência, mas espiritualmente nós somos filhos de Deus, e é isto que interessa. Se você pode adorar ao Senhor, solte a sua voz e glorifique a Deus esta noite. Então, amados, por que é que eu vou me sentir um derrotado? Se eu já tenho o nome que eu preciso. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Glória a Jesus. Você tem esta convicção? Você tem esta certeza? Então não há por que ficar de cabeça baixa. Levante a sua cabeça esta noite. Você é um vitorioso. Você é um vencedor. A despeito de todas as dificuldades da vida, nós somos vencedores. Porque como família de Deus, tomamos o nome do Deus poderoso como nosso Pai. Aleluia. E quem tem um Pai como este, não tem falta de nada. Amém ou não? Então dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado e diga: quer vitória? Fala com o Pai. Quer reconhecimento? Você já tem, fala com o Pai. O nosso Pai está aqui esta noite. Aleluia. Se você pode adorá-lo, adore-o. Se você pode louvá-lo, louve-o. Se você pode glorificá-lo, glorifique-o. Nós temos um nome. Nós sabemos de quem somos filhos. Nós fomos adotados por um Pai cheio de amor, Senhor dos céus e da terra. Mas eu concluo, queridos, como ser um vitorioso. Primeiro, descobrir o segredo, exercício de fé. Segundo, adquirir um nome. E este eu já tenho. Quando eu falo no nome, vocês se lembram dos discípulos, aqueles 70 que Jesus mandou? Diz para eles: vocês não levem comida, não levem roupa, não levem alforje, não levem dinheiro, não levem nada. Quando vocês chegarem em alguma cidade e vos receberem lá, fiquem lá. Se vocês entrarem em alguma casa e as pessoas se receberem lá, entrem e fiquem. Se não te receberem, vai para a aldeia mais distante. E os 70 saíram. Depois de um certo tempo voltaram, todos felizes. Jesus até fica meio impressionado, diz: mas que alegria é essa, hein? Eu mandei vocês para uma missão tão difícil e vocês voltam cheios de alegria. Será que vocês cumpriram a missão direito? E os discípulos começam a dar testemunho: Jesus, passamos frio, Jesus, passamos fome. Em alguns lugares onde nós entramos, nos rejeitaram. Em algumas casas não nos aceitaram. Em algumas cidades nem deixaram a gente ficar. Tivemos que caminhar a noite inteira para chegar em outra aldeia. Jesus disse: qual é a razão desta alegria? Eles disseram: nós entendemos uma coisa. Entendemos que quando nós falamos no teu nome, embora com frio, embora com fome, embora cansado, embora cheio de dores, embora cheio de problemas, embora cheio de necessidades, quando nós falamos no teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Quando nós mencionamos o teu nome, até os demônios nos respeitam. Levante a sua cabeça esta noite. Você é respeitado porque você carrega consigo o nome de Jesus Cristo. Mas eu concluo: qual é o terceiro passo para uma vida vitoriosa? Depois que você descobre o segredo da vitória, depois que você adquire um nome, a terceira coisa que você precisa entender é que para ser literalmente vitorioso, ouça aqui o que eu vou dizer, você precisa aprender uma prática muito especial, que é a prática do louvor. Para ser vitorioso, você precisa aprender a louvar a Deus em qualquer situação ou circunstância. Queridos, o importante nesta trajetória de conquista, escute, é deixar de questionar, é deixar de inquirir, é deixar de lamentar, é deixar de murmurar, é deixar de querer ter respostas para coisa que Deus não vai dar resposta, e começar a louvar a Deus. Quando nós deixamos a prática do questionamento, do lamento, da murmuração,
nós começamos a ter mais tempo para adorar a Deus. E quando nós começamos a adorar a Deus, o Senhor entra na nossa vida e milagres começam a acontecer durante as 24 horas do dia. Não estou criando nenhuma teoria aqui não, meu irmão. Eu tenho amparo bíblico para isso. Eu poderia só avivar a memória de vocês. Quando Paulo e Silas foram presos, onde é que eles foram lançados? Lá, na parte mais escura, mais fria do cárcere, açoitados, presos injustamente, com o lombo doendo pelos açoites. O que é que eles fazem? Eles murmuram, eles questionam. Será que se fosse nós, irmão Marcos, o que é que a gente fazia? Vou entregar a credencial, não quero pregar mais não. Se eu sair dessa, não entro em outra. Que Jesus é esse? Eu estou pregando e Jesus permite que eu seja preso? Pastor Arlindo, Paulo não disse nada disso, Silas não disse nada disso. Mas o texto diz que perto da meia-noite, eles fizeram o quê? Ao invés de murmurar, levantaram um louvor ao Senhor. Parece que estou vendo Paulo olhando para Silas, dizendo: Silas, como é que está o lombo aí? Ai, irmão Paulo, dói tudo. Para todo lado que eu mexo dói. E o seu como é que está, irmão Paulo? Ai, todo dolorido. O lombo está doendo, as costas estão doendo, a perna está doendo. Mas o coração está fervendo. Se o coração está fervendo, vamos cantar o hino. E começaram a cantar o hino de louvor a Deus. E quando eles começaram a cantar o hino de louvor a Deus, Deus se moveu nos céus. Queridos, o Senhor se move quando um filho seu levanta a voz para adorá-lo. O Senhor se move no seu trono quando um filho seu solta a voz para louvá-lo. E o Senhor se move no seu trono e manda um terremoto lá na prisão. Os alicerces do cárcere são movidos, as portas se abrem. O carcereiro, quando vê as portas abertas, tira a espada para dar cabo na sua própria vida. E aí uma voz brada do interior do cárcere: não faças isto, porque todos nós estamos aqui. E o carcereiro entra e vê Paulo e Silas com um semblante de alegria, não obstante os ombros estivessem todos feridos, o coração estava alegre. E o carcereiro pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Paulo olha e diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Queridos, o louvor é tão extraordinário. Escute uma coisa que eu vou dizer. É tão extraordinário que ele tem um poder revelador. Quando nós louvamos a Deus, escute isso, nós recebemos revelações de Deus. Está com medo de dizer amém? Por quê? Pode dizer para a pessoa do seu lado: quando você louva, Deus te dá revelações. Onde é que você achou isso? No texto que eu acabei de citar. Vai acompanhar aí os estudiosos da Bíblia, os teólogos profundos, e eles vão explicar para vocês essa expressão de Paulo para o carcereiro. Eles têm duas definições ali. Primeiro, o carcereiro sofria de uma depressão psicótica por culpa. Quando ele tira a espada para cortar a sua cabeça, ele estava resolvendo um problema, porque ele teria que dar conta dos presos que estavam lá. E quando ele julgou que os presos tinham ido embora, ele disse: antes que eu tenha que me justificar diante dos magistrados por que os presos sumiram, eu acabo com a minha vida e resolvo o problema. Mas tinha uma segunda situação aí. Ele tinha um problema dentro da sua casa, um problema de relacionamento familiar. E a prova está na expressão que Paulo disse a ele, porque ele perguntou: como eu faço para ser salvo? Paulo disse: a salvação não é só para você, a salvação é para a sua casa também. Como se estivesse falando como um profeta de Deus, dizendo: o problema que você tem em casa, este Deus vai resolver também. Tanto é que o carcereiro fez o quê? O que ele fez com Paulo e Silas? Ele os levou para onde? Não foi para a sua casa? Se fosse hoje, né? Tirava o celular do bolso, ligava lá em casa e dizia: mulher, prepara um banquete aí que eu estou levando 2 convidados ilustres. A mulher dizia: mas essa hora, você vai ver como é que nossa vida vai mudar. E aí as mesmas mãos que feriram, curaram as feridas.
As mesmas mãos que açoitaram, derramaram o azeite. E o carcereiro leva Paulo e Silas para a sua casa. E a Bíblia diz que ele, a sua mulher e os seus filhos se renderam a Cristo e foram batizados. Não aceitaram por aceitar, não. Se tornaram crentes de verdade. O poder revelador do louvor. Quando você louva ao Senhor, há revelações de Deus para a sua vida. Se você pode entender isto, solte a sua voz e dê glória a Deus. E o que falar de Filipos? Eu pergunto para vocês, estou encerrando. Quem foi a igreja que deu sustentação financeira para o ministério de Paulo? Foi Corinto? Foi a igreja rica de Corinto que sustentou Paulo? Quem sustentou Paulo foi a igreja que nasceu no cárcere. Paulo escrevia dizendo: me lembro sempre de vós nas minhas orações. De outra feita, Paulo disse: olha, eu estou lembrando. Não é porque vocês são esquecidos, não. É porque vocês talvez não tiveram tempo para enviar aquela oferta que eu estou esperando. Paulo tratava com jeitinho, meu irmão. Vocês esqueceram, não, que vocês não tiveram tempo. Mas assim que tiverem, pode mandar. E não peço isso por necessidade, não. Estou pedindo isso para que Deus aumente o vosso crédito, para que Deus aumente a vossa conta. Foi a igreja em Filipos que sustentou Paulo. Isto é a revelação proveniente do louvor. Meu irmão, eu quero concluir dizendo o seguinte: você quer ter uma vida abençoada, meu irmão? Louve a Deus às 24 horas do dia. Mesmo quando a situação não estiver boa, experimente abrir a sua boca e adorar a Deus. Você vai ver Deus quebrando as cadeias. Você vai ver Deus abrindo as portas do cárcere e colocando a sua vida em liberdade. Só os que podem acreditar nisto, levante a sua voz e diga glória a Deus. Por isso que o salmista no Salmo 103 ele dizia: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, faça o quê? Bendiga o seu santo nome. Aí ele repete: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e faça o que mais? E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Por quê? Porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Quantos aqui já foram curados pelo Senhor? Quantos aqui já foram perdoados por Jesus? Se você foi perdoado e curado, você tem motivo de sobra para dar glórias ao nome de Jesus Cristo. Não cesse de praticar o louvor. O louvor move o coração de Deus. Eu tenho certeza que você foi abençoado por essa palavra poderosa de Deus. Eu quero convidar você a ser o nosso parceiro fiel, para você ajudar aí a gente a manter o programa Fé em Ação no ar. Esse programa é um programa alto, um programa que tem um custo muito alto, mas você tem visto que o trabalho é sério e tem como único objetivo alcançar vidas para o Senhor Jesus Cristo. Então eu quero convidar você a estar conosco, carregando essa carga, esse peso juntamente conosco, ajudando a Associação Fé em Ação, que é a mantenedora desse programa. Você vai ver na sua tela aí agora o número da nossa conta. A conta é no Banco Bradesco, portanto, muito fácil de encontrar. O número da conta é 71.000, dígito 8, e a agência é 6250. Eu vou repetir para você, você está lendo aí, Banco Bradesco, agência 6250, conta 71.000, dígito 8. E eu quero dizer uma coisa para você: se você abrir o seu coração, se você se dispuser a ajudar o programa Fé em Ação, sendo nosso parceiro, e entender que o nosso único objetivo não é juntar tesouros nessa terra, mas sim conseguir almas para o Senhor Jesus Cristo, eu tenho certeza que não te fará falta, meu irmão, essa sua ajuda, essa sua contribuição,
com certeza será de bênçãos para a sua vida. O Senhor, ao ver sua atitude, ao ver aí o seu coração aberto, em querer sustentar a obra de Deus, em querer viabilizar a pregação do seu evangelho a todos, certamente Ele abrirá o seu bom tesouro, os céus, e derramará tantas bênçãos, mas tantas bênçãos, que você vai ser grandemente abençoado. E a Bíblia diz que o Senhor vai abrir o bom tesouro e vai derramar tantas bênçãos, vai abrir o seu tesouro tão grandemente na sua vida, que você não vai precisar pedir mais nada emprestado para ninguém. Pelo contrário, você vai ser a pessoa que vai emprestar a muita gente. Então, mais uma vez, a conta do programa Fé em Ação, da Associação Fé em Ação, Banco Bradesco, agência 6250, conta corrente 71.000, dígito 8. Nós precisamos dessa ajuda, nós precisamos que você nos ajude e nós estaremos orando por você continuamente, como aliás já fazemos. Muito obrigado por sua audiência, um ótimo final de semana para você, de paz e descanso, que você e sua família desfrutem de momentos especiais. Não se esqueça de cultuar ao Senhor, de ir aí numa igreja para dar um tempo especial para adorar a Deus. E segunda-feira, nesse mesmo horário, o programa Fé em Ação volta, trazendo mais palavra de Deus, mais músicas abençoadas, enfim, toda sorte de bênçãos para a sua vida. Que Deus te abençoe, uma ótima noite, é o nosso desejo. Deus abençoe.